Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro e este aqui não é outro espaçozinho publicitário não. É só uma explicação básica, porque vamos começar agora uma outra vertente, um outro projeto aqui do nosso podcast da Estúdio Sala de Aula, que é fazer, assim, iniciar algumas leituras interpretadas ou comentadas de livros clássicos que envolvam a filosofia geral, do direito e etc. E como a gente tem já feito aí podcasts sobre legislação, né, que vão continuar existindo, porque afinal de contas a leitura de lei seca ela é extremamente importante. Então a gente vai começar a estudar aqui o livro, talvez assim o livro básico do direito, né, da filosofia do direito, que é o livro Teoria Pura do Direito, do autor Hans Kelsen. Eu vou utilizar uma versão do livro, que é uma versão em inglês. E aí a gente vai aqui lendo e vai interpretando e vai seguindo. Eu vou tentar fazer um equilíbrio entre não fazer uma leitura literal, até por questões de direitos autorais e também por questões também às vezes, porque não tem só direitos autorais do autor, né? Mas também tem o aspecto também de distribuição também da obra. Mas também por uma questão de, por um lado, preservar ao máximo essa fidedignidade. Por outro lado, a gente vai aqui falar sobre também, de modo geral, como é que a obra ela pode ser conectada. Então é isso aí, vamos aproveitar então essa leitura. Bom, capítulo 1, no item 1. Direito e natureza. O item 1 é a teoria pura, e pura está entre aspas. Então, a teoria pura do direito, ela é uma teoria do direito positivo. É uma teoria do direito positivo em geral, mas não sobre um ordenamento jurídico especificamente ou particularmente qualquer. Então, é uma teoria geral e não uma interpretação ou algo especificamente de um direito nacional, com suas normas nacionais, com seu ordenamento nacional. Mas sim, ele tenta oferecer, que aqui o autor fala bem isso, uma teoria da interpretação do direito. Como a teoria, o seu propósito exclusivo é de conhecer e de descrever o seu objeto. Então essa teoria, ela tenta responder à questão que é o que o direito é, o que o direito significa, e não como ele deveria ser. Então, na verdade, assim, a teoria do direito, como o Kelsen está aqui falando, ele vai tentar explicar o que o direito é e não como é que ele deveria ser. Ele é, na verdade, uma ciência do direito, e o nome de ciência do direito também é chamado de jurisprudência, e não é apenas algo simplesmente que seria uma política legal, ou uma política legalmente assim estabelecida. Essa teoria é chamada de pura, né, teoria pura do direito, e mais uma vez o autor ele vai botar entre aspas a palavra pura, porque ela apenas descreve o direito e tenta eliminar do seu objeto, de sua descrição, tudo aquilo que não for estritamente jurídico. Então, o seu propósito, o seu objetivo é livrar a ciência do direito de quaisquer elementos estranhos, elementos alienígenas.
Então, esta vai ser a metodologia básica. Vai ser essa purificação, tirar o elemento desses aspectos gerais. Bom, esse tipo de approach, de aproximação, ele parece, no caso, ter uma grande importância, considerando que a chamada tradicional ciência do direito, ela começou a ser desenvolvida segundo os séculos 19 e 20, e claramente demonstra como foi removida do seu postulado de pureza. Então, de modo geral, de uma maneira que o autor considera, ele fala a palavra aqui, que a tradução seria sem muita crítica, de forma assim, indistinta, talvez irresponsável, ele quer dizer isso. A ciência do direito ela acaba sendo misturada com elementos de outras áreas, como psicologia, a sociologia, a ética e a própria teoria política. Então, essa adulteração, e a palavra que ele usa aqui, ela é até compreensível, porque existem, na verdade, diversas outras disciplinas, como as já citadas, que têm uma relação muito próxima com o direito. Então, a teoria pura do direito, ela tenta, na verdade, delimitar o conhecimento do direito contra, assim, não é contra, mas estabelecendo os limites com essas disciplinas outras, não porque, isso é importante até salientar, porque, e aqui um comentário meu, tá? Tem muito equívoco com relação a, eu vejo muitas variações com relação à leitura da obra de Kelsen, dessa obra Teoria Pura do Direito. E um equívoco estou vendo aqui já agora, que eu vou falar em instantes, mas é porque a gente evitar justamente repetir esses equívocos de maneira indevida. Então ele fala que esse objetivo de conhecer o direito e colocá-lo em oposição a essas disciplinas que são próximas, não é porque ele vai negar a sua conexão, mas porque ele tenta, na verdade, evitar umas misturas ou, vamos dizer assim, impurezas, vamos dizer assim, da sua metodologia com diferentes disciplinas, o que ele vai denominar de sincretismo metodológico, que acaba obscurecendo a ciência do direito e obliterando os limites impostos sobre a natureza do seu objeto. Então, na verdade, esse é o que se propõe a falar, esse item 1 do capítulo 1. Agora indo para o item 2 do capítulo 1, cuja tradução seria o ato e o seu significado legal ou jurídico, mas aqui a tradução melhor seria legal mesmo. Se nós diferenciarmos entre o que é ciência natural e ciência social, e, consequentemente, entre natureza e sociedade como dois distintos objetos do conhecimento científico, uma questão importante acaba surgindo com relação a se a ciência do direito seria uma ciência natural ou se seria uma ciência social. Que também significa se o direito seria uma coisa natural ou se seria um fenômeno social. Então, com relação a essa delimitação muito clara entre natureza e sociedade, fazer isso não é muito fácil, porque a sociedade, ela justamente envolve um ato, uma atitude, um comportamento de se viver em conjunto, viver coletivamente entre os seres humanos. E isso pode ser pensado como uma parte da vida em geral e também algo que envolve um aspecto da própria natureza. Além disso, o direito, ou aquilo que se costuma chamar de direito, parece, ao menos parcialmente, ser um tanto quanto enraizado com a natureza, porque nós temos
podemos perceber, né, segundo a sua opinião, algum tipo de existência natural com relação ao fenômeno jurídico, não só social, mas algo natural. Então, se você analisar qualquer tipo de corpo de fatos, interpretá-lo como legal, ou ainda, de alguma forma, tentar amarrá-lo, tentar relacioná-lo com a lei, como, por exemplo, uma decisão de um parlamento, uma decisão legislativa, um ato administrativo, um julgamento, um contrato, um crime, dois elementos são distintos. Um é um ato ou uma série de atos que acabam ocorrendo durante um certo tempo, em um certo espaço, e é percebido pelos nossos sentidos. Então, um aspecto é esse, é um ato de atos que nossos sentidos conseguem perceber. Na verdade, acaba sendo o quê? Uma manifestação externa, né, um sinal claro de uma conduta. Por outro lado, nós temos também o significado deste ato, ou seja, o significado, a razão que é conferida em relação a esse ato pelo direito, que nós aqui traduziremos no português como sendo o seu significado jurídico, sua relevância jurídica. Então, temos um ato de um lado e temos do outro lado como é que o direito considera isso juridicamente, se é irrelevante, se não é relevante, etc. Aí ele vai dar um exemplo aqui, pessoas que se reúnem num grande espaço, uma grande sala, fazem diversas declarações, né, diversos tipos de pronunciamentos, e algumas tendem a levantar suas mãos, outras não. Então isso é um acontecimento, no caso, externo. E esse significado justamente que, vamos dizer assim, esse significado ele denota uma regra de que algo tem sido criado, algo tem sido aceito. Ou seja, o ato de levantar a mão significa que você está concordando com o que foi perguntado. O exemplo do autor é mais ou menos assim, quando você pergunta com forma de deliberação coletiva, e então você pergunta assim, quem está de acordo? Aí quem levanta a mão está dizendo que sim, que tem a ver com o que está aceitando. Então, quando a gente encara isso, a gente encara com a distinção, no caso, ou a distinção que é familiar entre os juristas, entre o processo legislativo e o seu produto, que é a lei, né, que são os atos legislativos ou os atos normativos. Ele também dá outra ilustração. Um homem, justamente usando uma roupa, uma vestimenta, um hobby, algo assim, uma vestimenta assim, uma vestimenta, vamos dizer assim, tá lá, uma vestimenta clássica. Ele pronuncia, né, começa a fazer um discurso em uma grande sala. E algumas dessas palavras desse homem, na verdade, acabam, tendo um significado. Então, esse acontecimento externo justamente que seria aqui uma descrição de uma sustentação oral. Então, na verdade, significa que uma decisão judicial, no caso, ela foi aprovada. Ou seja, se a partir do que esse homem acabou falando, se na verdade isso aí teve algum tipo de efeito ou consequência. Ele também dá outro exemplo. Um mercador, um comerciante, escreve uma carta com certo conteúdo para outro mercador, outro comerciante, que, por seu turno, acaba respondendo com outra carta. Isso significa que eles concluíram, portanto, um contrato, né? Um legally binding contract. Então, no caso, também acaba sendo um fenômeno natural, mas com uma relevância jurídica. É um ato, portanto, um ato jurídico, digamos assim. Ou ainda quando alguém provoca a morte de outrem. Então, ele comete um assassinato, comete um homicídio. Então, homicídio também tem um significado jurídico, portanto. Terceiro tópico do primeiro capítulo, o que é subjetivo e o que é objetivo no tocante ao significado do ato.
e como é que isso pode ser interpretado por si só. Então, o autor aqui vai explicando que o significado legal ou jurídico de um ato, como um fato externo, não é imediatamente perceptível pelos nossos sentidos. A gente percebe o ato, mas não percebe o significado legal do ato. Então, por exemplo, é diferente do que a gente percebe em relação a uma cor, a uma dureza, ao peso de material ou outros aspectos físicos de um objeto que podem ser percebidos. Então, quando um ser humano ele age racionalmente, ele conecta esse ato com um significado que em si ele se expressa de uma maneira que é entendida pelas outras pessoas, que as pessoas vão entender, ou seja, como sendo um gesto de comunicação, de percepção, etc. Então, esse significado subjetivo, ele pode, mas não necessariamente ele coincide com o ato em termos objetivos. Então, o significado do ato, ele, no caso, de acordo com a própria lei. Então, ele dá aqui um exemplo. Por exemplo, alguém faz algumas... ele toma algumas atitudes, no caso, escrevendo, por exemplo, um testamento. Então, ele escreve, no caso, o que vai acontecer com seus pertences quando ele morrer. Por exemplo, uma disposição de última vontade. Então, o seu significado subjetivo é que ele acredita que ele está fazendo um testamento. Entretanto, em termos objetivos, isso não é um testamento, porque é necessário cumprir algumas formalidades legais para que a lei, o direito, reconheça isso como sendo um testamento. Inclusive, aqui um comentário meu, a gente sabe que no Brasil os testamentos eles são assim bastante revestidos de muitas formas e tem várias classificações que o Código Civil vai trabalhar: testamento cerrado, testamento aberto, testamento público, privado, enfim. Só a título de exemplo, portanto. Então, na verdade, ou seja, voltando para o exemplo aqui, então ele está escrevendo, no caso, algo que ele acredita ser um testamento, mas pode ser que o testamento não tenha validade nenhuma, porque o direito exige algumas validades para serem seguidas. Outro exemplo que ele bota assim: vamos supor também que uma organização secreta, entendendo assim, sei lá, considerando, vamos dizer assim, de se livrar, entendendo por livrar a nação, né, o país, de todos os sujeitos, os elementos, assim, as pessoas que sejam subversivas, e condenar, na verdade, alguém considerar alguém como traidor e, portanto, condená-lo à pena de morte. Então, esse membro executa o que ele subjetivamente acredita que é um traidor, que é uma pessoa assim, que é um elemento ruim para a sociedade com a pena de morte. Isso em aspectos subjetivos. Em aspectos objetivos, e legalmente, entretanto, é preciso saber se a pessoa condenada, ela de fato entrou, né? Eu aqui explicando de uma maneira com outras palavras, de fato essa pessoa ela cometeu um crime passivo punível com pena de morte. Porque senão, do contrário, o que vai acontecer? Do contrário, você está cometendo um homicídio. Na verdade, não diferente de outros tantos, portanto. Bom, seja então, portanto, o ato escrito ou falado, ele tem que ser encarado como algo que possa encontrar um significado legal específico. Então, acaba encontrando algumas peculiaridades dentro do reconhecimento legal desses objetos. Aqui o autor também fala, por exemplo, assim, que uma planta ela não pode dizer sua classificação botânica para o botânico, por exemplo. E não vai conseguir jamais assim conseguir se explicar cientificamente. Mas é a conduta humana que pode, no caso, trazer, voltando para o direito, né? No caso, essa sua interpretação. Porque o ato, ele apenas terá uma interpretação legal
legal, gente, no caso que o autor ele fala fosse jurídica também, se ocorrer de acordo com o próprio ser humano que vai dar esse tipo de interpretação. Então, aquelas pessoas que estavam reunidas no parlamento, que expressamente declaram se aprova ou não aprova uma lei, como também aquela pessoa que dispõe sobre sua propriedade, chamando que aquilo é seu último testamento, portanto, ou dois homens que declaram que estão fazendo um contrato. Então, com base nisto, o cientista que investiga o direito, muitas vezes ele encontra uma interpretação, no caso, de um ato, uma auto-interpretação do próprio ato, que antecipa, que precede a sua própria interpretação. Então, outras palavras, quer dizer o seguinte: então, como, por exemplo, ele acha lá um documento chamado testamento. Então, isso, na verdade, ele não precisa interpretar se aquilo ali é ou não um testamento na visão de quem o produziu. Então, porque ali já se diz que é. Eu imagino que outras consequências aqui vão ser apreciadas, mas essa classificação não é necessária quando o próprio ato em si já traz a sua própria interpretação. Pronto, agora vamos falar sobre o item 4, a norma, e tem um subitem A, que é a norma como um esquema de interpretação. Então, os fatos externos, cujos significados objetivos são legais ou ilegais, são sempre um evento que podem ser percebidos pelos sentidos, porque ocorrem num tempo e num espaço, conforme inclusive o autor já falou antecipadamente. E, consequentemente, são um fenômeno natural que são provocados por uma causa. Entretanto, esse evento, tal qual considerado como sendo a vida da natureza, não é um objeto do reconhecimento jurídico. Então, o que na verdade vai transformar este evento em algo legal ou ilegal não é a sua existência física, determinada pelas leis da causa e efeito na natureza, mas o significado objetivo que vai resultar de sua interpretação. Então, em termos específicos, o significado deste ato é derivado de uma norma cujo conteúdo se refere a um ato tomado de forma objetiva. Essa norma confere um significado legal para o ato e, com isso, ela pode ser interpretada de acordo com o ato pode ser interpretado de acordo com essa norma. Essa norma vai funcionar como um esquema de interpretação. Então, para colocar de forma mais clara, por exemplo, se um comportamento humano ele é julgado em um tempo e um espaço, ele é legal ou ilegal se isto for previsto de forma específica, determinada, vamos dizer assim, típica, nomeada dentro da própria norma. E além disso, a visão desse próprio ato, ou ainda a percepção deste ato, ele tem, na verdade, natureza, ele tem uma característica de fenômeno natural. Só que ele vai ser interpretado de forma diferente, de forma específica, de acordo com o sistema normativo. E por isso é que se chama de interpretação causal. Então, o que o autor, na verdade, vai chamar de interpretação causal é justamente como é que você vai fazer um acoplamento, que nós chamamos no Brasil como sendo uma subsunção de um fato a uma norma. Então, essa norma ela vai conferir sobre o ato um significado de legalidade ou de ilegalidade. E muitas vezes as consequências deste ato vão estar contidos em uma outra norma também. Então, a qualificação de um certo ato como sendo um ato passível de execução com pena de morte, e não considerado como sendo um homicídio, ou seja,
naquela analogia que foi feita antes, ou seja, se um ato ele é um ato que o direito entende como ilegal ou ilícito e por isso que merece pena de morte, e diferenciando isso de alguém que simplesmente fez uma execução privada de outra e praticando homicídio, essa qualificação não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Resultado do nosso processo de pensamento, de interpretação, assim, digamos, nosso processo próprio de interpretação. Mas sim, isso vai ser classificado de acordo com o confronto deste ato, de acordo com o Código Penal, o Código Criminal, tá? E também com o Código de Processo Penal. Ele fala aqui literalmente o Código Criminal, o Código de Processo Criminal, mas a gente entende aqui que o sentido é o mesmo. Aquela troca de cartas, né, que faz o contrato entre os comerciantes, elas constituem legalmente o contrato, porque resulta isso exclusivamente do fato que essa troca ela envolve, no caso, os elementos condicionantes definidos no próprio Código Civil. Esse documento ele é objetivamente considerado e também subjetivamente considerado dessa maneira. O mesmo vai acontecer com aquele outro com relação ao testamento válido, que vai decorrer dos fatos de se conformar, né, de ser adequado com as condições estipuladas pelo próprio código também. Aquela assembleia de pessoas também no parlamento, em que vão aprovar ou não aprovar uma lei, no caso, isso vai resultar da conformidade desses fatos de acordo com aquilo que está prescrito, que está previsto numa Constituição. Então, isso significa que o conteúdo do que está acontecendo está de acordo com o conceito que existe de acordo com a própria norma. Então, esse conceito, se o conceito, na verdade, se aqueles fatos se amoldam à norma, então, no caso, entende-se que isso é válido. O que é válido quer dizer o seguinte, que existe uma previsão na norma. É uma questão lógica, portanto. O subitem B, ele fala de norma e criação da norma. Então, essas normas, elas têm, no caso, o caráter de normas legais e que vão exigir, no caso, que alguns atos sejam considerados legais e outros ilegais, e isso vai ser, essa questão de divisão dos atos como legais ou como ilegais, isso vai ser o objeto da ciência do direito. Essa ordem legal, ela é o objeto da cognição, do conhecimento de uma norma, vamos dizer assim, de uma ordem normativa do comportamento humano, que é um sistema de normas que regula a conduta humana ou o comportamento humano. Pela palavra norma, inclusive o autor frisa aqui como se entre aspas, entende-se que é algo que deveria, no caso, ser ou deveria acontecer, especialmente quando a conduta humana, quando um ser humano deveria se comportar em um determinado caminho, se comportar de determinada forma. Então, esse significado de que alguns atos humanos eles devem ser direcionados de acordo com o comportamento dos outros, é isso que a norma mais ou menos vai dizer. Então, como isso acaba sendo direcionado de acordo com o seu conteúdo, esse comando e comportamento também acaba se compreendendo que alguns serão permitidos e alguns outros serão, inclusive, autorizados para que possa ocorrer, né? A autorização, pela palavra autorização, acho que ele quer aqui, no caso, vai destacar de uma mera permissão. A autorização significa conferir sobre alguém um certo poder, especificamente um poder de ele próprio criar normas, ele mesmo. Então, nesse senso, portanto, de criação de atos, significa que, então, só que reformulando, tá? Então, na verdade, esses atos que envolvem comandos, permissões, autorizações de comportamento, são trazidos através de afirmações, de declarações, no caso, normativas, sobre o que o indivíduo irá, como ele deverá se comportar. E, na verdade,
Agora tem um ponto aqui importante, eu avancei algumas linhas, que é que o autor utiliza a palavra, e por isso que é bom a gente tentar ler às vezes num idioma, vamos dizer assim, não com tradução a tradução, mas tentar assim buscar. Como eu infelizmente não entendo alemão, então eu peguei na versão inglesa, ela já traz aqui uma diferença importante. O autor, o Hans Kelsen, fala aqui, a palavra deveria usada aqui, ela é mais ampla do que o senso comum, porque no senso comum a palavra deveria corresponde apenas a um comando, enquanto que poderia corresponde a uma permissão. Ao passo em que também pode ser entendido como sendo uma autorização. Então deveria ter um comando mais, no caso, mais específico. Então ele até destaca aqui nesse trabalho dele, a palavra deveria é usada para expressar um conteúdo normativo de um ato direcionado sobre o comportamento de outrem. Então esse deveria inclui também as possibilidades de que seria possível, de que seria, digamos assim, factível, mas a ideia de deveria no sentido de que tem que fazer, ou seja, de que deveria fazer de um certo sentido. Então, com isso, ele vai explicar que a norma é o significado de um ato que contém um certo comportamento que é determinado, portanto, que é determinado, que é permitido ou que é autorizado. Então, esse, portanto, é o conceito de norma. Vou repetir. Norma no caso, ela é um ato, o significado é de um comportamento que é determinado, permitido ou autorizado. Então, essa norma, nesse sentido específico, como um ato direcionado para um certo comportamento sobre outrem, então isso tem que ser cuidadosamente diferenciado do ato de mera vontade, cujo significado apenas é. Então a norma é um dever, enquanto que um ato, na verdade, é apenas um ser, né? Aliás, assim, quando a gente pega os livros, no caso, em português, a gente já sabe que ele vai falar dever ser, né? Dever ser. E essa construção em português, dever ser, é justamente pela falta de uma expressão específica da própria tradução que nós vamos encontrar. Então a norma ela traz um dever ser, enquanto o ato é apenas um ser, é apenas um agir, um atuar. E ele traz aqui uma espécie de fórmula. Então, no caso assim, que diz: um indivíduo deve se comportar em relação a um outro indivíduo de uma certa maneira. Então a primeira parte da sentença se refere ao que é o fato de que existe um comportamento. Então esse comportamento, ele vem de um ato de vontade daquele indivíduo. Enquanto que a segunda parte envolve um dever. Então, no caso, a norma, que é o significado dessa própria norma. A tradução que eu fiz da expressão, ela não está muito precisa. Em inglês, ela fala assim: the one individual wills that the other individual ought to behave in certain way. Ou seja, aquele indivíduo que tem aquela vontade sobre outro indivíduo deve se comportar de certa maneira. Por isso que a primeira parte envolve o ser e a segunda o dever ser. Consequentemente, é incorreto afirmar, e isso é feito com muita frequência, que a frase, no caso, que é a premissa, que o indivíduo poderia fazer alguma coisa, acabar aproximando o dever ser do ser, porque poderia enquanto possibilidade. Bom, isso aí fica um tanto quanto claro, eu acho, né? Então vamos aqui seguir adiante. Outra coisa é que o livro, ele é um livro, de modo geral, a leitura dele é uma leitura bem direta, apesar de ser um livro que eu já estou percebendo que tem na verdade, uma natureza bastante assim, filosófica. E os livros filosóficos são bem assim, eles começam mais fáceis, aí depois vai montando as pecinhas, em algum momento a gente começa a ter que ter a visão geral do quebra-cabeça. Então, continuando. Então, a diferença entre o que é e o que deveria ser, e o dever ser,
não pode ser explicado muito além disso. Então, é preciso ter um conhecimento imediato. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, é que você não pode deixar para explicar depois o que deveria ser. Então, tem que saber previamente a diferenciação entre o que é e o que deveria ser. Então, ninguém pode negar por exemplo, que a frase algo é, que isso é uma frase que significa como um fato ele é descrito. Então, ela é fundamentalmente diferente da frase algo. Então, a frase algo é diferente da frase algo deveria ser. A gente tem que saber isso logo de cara, logo de início. E essa frase, esse comando que fala que algo deveria ser, é justamente, ou deve ser, algo deve ser, é justamente o comando que tem que estar dentro das normas jurídicas. E sim, está percebendo já que tem aí, que na teoria de Hans Kelsen, na teoria do direito, existe um dualismo. Inclusive ele vai falar especialmente sobre isso. Que esse dualismo entre o ser e o deve ser, ele não significa, entretanto, que não existiria uma relação entre um ser e um deve ser. Então, um diz que algo está em conformidade com o dever, significa que algo é e está também em conformidade com o dever ser. Algo é e deve ser. Então, outra pessoa vai dizer que esse algo, que esse dever ser está direcionado com o próprio dever ser. Ele bota aqui um exemplo, por exemplo, assim. A dó é ótimo. A porta está sendo fechada. E outra frase é: a porta deve ser fechada. Então, no caso, quando se fala que a porta deve ser fechada, isso é fundamentalmente diferente da porta está fechada ou está sendo fechada. Está sendo fechada significa o quê? Que na verdade você justamente assim é um dos fatos e a porta deveria ser fechada é a parte do dever ser. Bom, continua o autor explicando que os atos podem ter significados das normas de diversas formas. Então, por exemplo, por um gesto. Então, nós temos, por exemplo, o policial o agente de trânsito, por exemplo, quando ele move os braços, né? Então, ele acaba mandando que o pedestre ele pare, ou então ele continua. Ou então um símbolo como a luz vermelha, que na verdade a gente sabe que significa parar o veículo. A luz verde para poder prosseguir. Ou ainda pode ser a norma também falada ou escrita em palavras. Então, ainda que de uma forma imperativa, por exemplo, fique quieto, por exemplo, é uma forma indicativa de se fazer aqui um comando, se dá esse comando, como sendo uma ordem de silêncio. E então esse caminho também ele traz permissões ou autorizações que podem ser formuladas. Essas frases, comandos sobre os atos, eles têm esse significado de comando, que é comando de permissão ou autorização. Mas seu significado, ele pode, no caso, se relacionar não a algo que é, mas a algo que deve ser. Não são, no caso, afirmações sobre fatos, mas são afirmações sobre normas. Então, são afirmações sobre o mundo do dever ser, sobre o que deve ser feito, sobre comandos, ordens, permissões ou autorizações. Num exemplo que também traz, ele fala de um código penal contendo a seguinte afirmação: o roubo é punido com prisão. Pronto. Então, o significado da sentença, no caso, ela se indicar sobre um roubo em específico, um fato em específico, um ato em específico, mas apenas traz um significado de uma norma. Então é um comando ou uma autorização para punir o ladrão, né, que assim cometeu o crime, com a pena de prisão. Então o processo legislativo consiste também em uma série de atos que, na sua totalidade, tem o significado de uma norma.
Então, para dizer sobre esses atos, em específico os atos legislativos, eles criam ou positivam uma norma. A palavra positiva aparece aqui agora pela primeira vez, tá? E isso é meramente uma figura de linguagem que quer dizer que o significado engraçado, com a palavra como o vocabulário é rico, the meaning or the significance, ou seja, então que o significado do ato ou dos atos constituem, no caso, que o processo legislativo também são por si só normas também. Entretanto, é necessário distinguir entre o que é subjetivo e o que é o sentido subjetivo e o que é o sentido objetivo do ato. O dever ser, né, é o sentido subjetivo de todo o ato, ou que é direcionado para um comportamento de outrem, subjetivo no sentido de ser sobre pessoas, sobre sujeitos. Mas nem todo ato tem objetivamente este sentido. Somente um ato que tem um significado objetivo de dever é que pode ser chamado de norma. Então o que ele quer dizer aqui mais ou menos é assim, é que não adianta que na minha cabeça, na cabeça do legislador, ele entenda que ele está trazendo uma conduta, trazendo um comando. Então, na verdade, é preciso que no texto fique claro que isso aí é um comando, uma permissão, uma autorização. Isso já vai me lembrar, inclusive, daquela explicação que a gente sempre trabalha sobre a mens legis e a mens legislatoris, a vontade do legislador e a vontade da lei, e que prevalece a vontade da própria lei. Isso aqui não é o que eu estou, né, que Hans Kelsen está trazendo, mas é de fato uma coisa que a gente estuda muito corriqueiramente no próprio direito também. Então, no caso, se esse dever, voltando para o texto, né, se esse dever é também objetivamente o significado do ato, então o comportamento do ato está direcionado com algo que deve ser não apenas do ponto de vista do indivíduo, que assim fez o ato, mas também do ponto de vista do indivíduo a quem o ato é direcionado, ao intérprete do ato, ao destinatário do ato. Então, um terceiro indivíduo não envolvido na relação entre os dois consegue, portanto, entender o que está acontecendo do ponto de vista jurídico legal. Então, esse dever tem um significado objetivo do ato que em si, quando o próprio ato ele se manifestar, esse fato se manifestar, ele deve existir precisando que o indivíduo se comporte de uma certa maneira. Na verdade, é que isso acaba, na verdade, envolvendo o seu significado. Então, esse dever ser, em que o sentido objetivo de um ato é a norma válida e vinculante, que consegue endereçar-se para um destinatário. Então, de modo que o indivíduo, portanto, tem o seu comando feito por esta norma. Esse dever, quando ele consegue conjugar tanto o sentido subjetivo como o sentido objetivo, ele é considerado como sendo um dever que ele está colocado numa norma mais alta, digamos assim. Então ele vai para outro exemplo aqui, ele fala o comando de um gangster que acaba, no caso, pegando, né, roubando, tomando uma parcela de dinheiro, tem o mesmo sentido subjetivo da... a comparação é dele, tá? De um auditor fiscal, por exemplo, que na verdade que acaba, no caso, agindo, né, recolhendo tributos. Apenas o comando do auditor fiscal é que tem validade normativa, porque sobre algum indivíduo destinatário, porque está de acordo com o próprio direito. Então, vai acontecer por conta de que este ato do oficial de tributos, né, do auditor fiscal, ele está autorizado pelo direito tributário, né, pelo direito fiscal. Enquanto que o ato do gangster não está baseado numa norma autorizativa. O ato legislativo, que subjetivamente tem o significado de deveria,
também tem que ter o significado objetivo de deveria. E esse significado de deveria, de dever, né? Estou usando deveria no lugar de dever, mas de dever. Então, esse dever, em termos objetivos, é que é a norma válida, porque a Constituição confere esse objetivo sobre o ato legislativo. Então, ele já está usando muito a Constituição como esse parâmetro de referência com relação a isso. Então, o ato cujo significado tem uma base constitucional, então esse significado, portanto, vinculante. Então, isso pressupõe um pensamento jurídico, né, um raciocínio jurídico, em que nós temos que agir de acordo com o que a Constituição prescreve. Então, também aqui Hans Kelsen está trazendo aqui já a importância da Constituição também, da questão das normas terem essa validade constitucional. Ele ainda não fez as inferências mais detalhadas, mas ele já dá aqui essa prévia, portanto. Um outro exemplo é que se alguém passando necessidades, ele pede para que outra pessoa o ajude, o seu sentido subjetivo do seu pedido é que o outro deveria ajudá-lo. Não é uma questão, aqui vou falar eu, tá? Uma questão ética, digamos assim. Mas no sentido objetivo, realmente ele acaba depois aqui falando, né, que justamente objetivo em termos de uma norma moral, né, no caso de uma norma geral, ela é válida com relação a um certo comando moral ou comando religioso, digamos assim. Então, outro comando, por exemplo, ame seu vizinho, por exemplo, respeite seu vizinho. Então, embora seja uma norma geral, ela só está, na verdade, amparada no comportamento previsto num certo código moral ou de um código religioso, portanto. E aqui, Kelsen vai jogar um conceito que é justamente o conceito que a gente vê muito aí muitos seus comentadores explicarem, conceito que em alemão a palavra vou falar a pronúncia conforme eu consigo compreender, viu, gente? A Grundnorm, que é a norma básica, a norma base, digamos assim. Então a questão a norma base ela é legal, a norma base é moral, então essa é a norma base. Embora seja objetiva, mas qual é a base dela? É moral? É legal? Como é que funciona? Consequentemente, o objetivo da validade de uma norma que a pessoa deve agir de uma forma ou de outra, de um caminho ou de outro, não segue o aspecto factual do ato, do que o ato mundo do ser, mas, mais uma vez, tem uma norma que autoriza o que é que deve ser. Então, as normas vai trazer uma outra coisa, tá? Então, as normas, por exemplo, que dizem que as pessoas devem se comportar de uma certa maneira, também podem ser criadas pelo costume também. Então, se os seres humanos, por exemplo, em sociedade, adotam um certo tipo de comportamento e sob certas circunstâncias, num certo caminho, há uma tendência, e essa tendência, ele até fala a palavra psicologicamente, gera uma vontade, acaba gerando uma existência, né, de se comportar o ser humano da mesma forma que o grupo se comporta, ou seja, é um comportamento que aqui eu vou interpretar como sendo assim, um comportamento que a pessoa ela vai agir porque sempre foi assim, né? Lembra até aquela frase da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, mas não porque assim todo mundo vê, né? Então os costumes é muito vou explicar a vocês, em muitas obras literárias, muitas vezes falando isso, né? Que em direito tribal, quando fala, não, mas os costumes sempre foram assim, por que você quer alterar? Então as pessoas tendem a agir conforme os costumes daquela comunidade. Kelsen continua explicando que de início o sentido subjetivo dos atos que constitui o costume não são um dever, não seria um dever, mas posteriormente esses atos, quando existem por algum tempo, né, quando o costume ele vai, né, ocorrendo, a ideia acaba surgindo do indivíduo que é membro de uma comunidade, ele passa a entender que ele deve agir de uma certa maneira, de acordo com que as outras pessoas, outros membros da comunidade também costumam agir. E ao mesmo tempo, também vai surgir uma outra situação de que outros membros também, por consequência, no efeito dominó, também vão se comportar da mesma maneira. Então, se o membro do grupo não se comporta de uma certa maneira,
da maneira que os outros também costumeiramente se comportam. Então, esse comportamento será desaprovado pelos outros, porque são contrários de acordo com a sua vontade, a vontade de todos, conjugada, que forma, portanto, o costume. Então, nesse sentido, o costume acaba sendo a expressão de uma vontade coletiva, cujo sentido subjetivo é um dever. Entretanto, este sentido subjetivo dos atos, que constituem um costume, pode ser interpretado como sendo algo que objetivamente é uma norma. E isso vai acontecer somente se o costume estiver sido instituído por uma norma mais alta, por uma norma mais elevada, que é a norma que criou o fato. Então, o costume é constituído pelos atos humanos, pelas condutas humanas. Nesse sentido, vão ter uma semelhança com as próprias normas que são criadas pelo processo legislativo, como sendo aquelas chamadas normas, portanto, positivas. Então, só que aí vem um detalhe importante. Cuidado aqui, tá? Porque aqui nesse momento o Kelsen parece que ele quer dizer que ele quer meio que associar as normas positivas como normas criadas por um ato racional legislativo. Porque logo depois ele fala que uma frase é assim: o costume pode ser criado por normas legais ou normas morais. Então ele não está dizendo que o direito não contempla, não possibilita, não ampara o costume. Nós sabemos, por exemplo, que o costume ele é uma fonte do direito, mas o costume também pode vir de uma fonte moral também, como é a questão de grupos humanos, de religiões, de questões filosóficas, etc. Mas voltando aqui mais para o texto, então as normas legais são criadas, no caso, continuando, tá? Desculpa. Então as normas jurídicas, não exatamente legais, as normas jurídicas são criadas, no caso, pelo costume, se a Constituição do grupo social instituiu o costume como sendo uma fonte do direito. E a fonte do direito é a expressão que eu posso traduzir da expressão que tem aqui em inglês, norm creating fact, ou seja, mas que a gente sabe que o nome é fonte do direito, tá? Além disso, ele diz que a norma tem que ser percebida como não apenas como sendo um ato factual, mas também um ato de pensamento, um ato de racionalização. Então, nesse caso, a norma, ela pressupõe, no caso, um pensamento, uma racionalidade. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, coisas que realmente não existem, talvez, no mundo factual, no mundo natural, digamos assim, mas só existe no nosso pensamento. Inclusive, ele bota existir entre aspas aqui. Então, nós podemos imaginar uma norma que portanto, essas normas, portanto, elas vão advir do nosso pensamento, nossa compreensão humana, da nossa razão humana, e por isso, na verdade, as normas elas vão ser a base de uma ordem ou um sistema legal positivo. Pronto, agora vamos falar do subitem C, que foi do item 4 do capítulo 1, que é a validade e a esfera de validade da norma. Então, pela palavra validade, designamos uma relação específica, um sentido específico da existência da norma. Quando nós descrevemos o sentido do significado de uma fonte do direito, nós dizemos mais ou menos assim, que por este ato, alguma pessoa, ela é ordenada, comandada, prescrita, proibida, autorizada ou permitida, no caso, agir de alguma forma. Então, se a gente usa o dever para compreender esses sentimentos, ou esses significados, então, no caso, é sugerido que está descrevendo a validade de uma norma, dizendo, por exemplo, que algo deve ser, que algo, no caso, não deve ser feito. Algo deve ser, algo não deve ser feito.
Se nós escrevemos, por exemplo, uma existência específica da norma com uma validade, a gente expressa isso de uma maneira em que a norma, em distinção com o fato natural, ela, no caso, ela existe. Então, essa existência da norma positiva, que seria a sua validade, não é a mesma existência do ato de vontade, cujo objetivo é o sentido que a norma procura, na verdade, ser ou atingir. Então, a norma pode ser válida, ainda que o ato de vontade de criação da norma não mais exista. Então, se a norma não se tornar válida enquanto o ato de vontade do seu significado tiver sido atingido, então essa norma tende a desaparecer, deixar de existir. Do lado do indivíduo que criou uma norma legal por um ato, deixando o comportamento de outrem, ele não precisa constantemente emanar essa vontade para que essa norma seja válida, porque a norma será válida apenas se ela acabou seguindo os parâmetros que foram assim colocados. Então, quando as pessoas que criam os atos legislativos, que são os legisladores, eles, portanto, aprovam uma certa lei, portanto, regulando alguns assuntos, e colocam uma força sobre essa lei, né? Eles confirmam essa lei, então eles dão essa validade. Então, nesse caso, essa lei ela vai perdurar, ainda que os criadores da norma tenham morrido. Tudo bem, isso parece básico para a gente que já entende bem do direito, mas muitas vezes tem pessoas que não, porque você pensar, por exemplo, em normas criadas por monarcas, por exemplo, que às vezes parece que se o monarca morrer, a norma morre junto com ele, né? Parece isso. E a ideia que você está falando é justamente o contrário disso, que a norma vai continuar, ainda que o criador da norma venha a morrer, ou venha a pensar de forma contrária, por exemplo. Agora o autor chama atenção de uma coisa aqui. Ele chama atenção que é incorreto a caracterizar normas em geral e normas em particular, comparando-as como sendo vontades ou comandos dados pelo legislador ou pelo Estado. E ele diz que se no caso, se esse equívoco, né, ele estiver com base, que por vontade ou comando estamos falando de um significado psicológico daquilo que foi assim determinado. Porque a norma ela tem um significado de algo. Vamos lá. A norma ela significa, no caso, um ato de vontade, mas não é o ato de vontade em si. Então, isso que tem essa diferença daí que é importante. Então, dado que a validade da norma é um dever e não um ser, então é necessário distinguir a validade da norma de seu efeito. Então aí já vai botar mais um tijolinho no nosso raciocínio filosófico. Então o efeito é um fato, e esse fato, no caso, a norma será aplicada e será obedecida. E existe o fato de que as pessoas devem se comportar de acordo com a norma. Quer dizer que a norma ela tem, no caso, efeito. Ela tem, no caso aqui, esse de defeito, eu estou entendendo, de acordo com nossa tradição jurídica, é como se fosse assim, gente, como se fosse efetividade, entende? Ainda eficácia, talvez, mas para eficácia, não é tanto efeito. Mas vamos lá. Então, no caso, dizer que a norma é válida significa que ela foi aplicada e obedecida. Então significa que ela deve ser aplicada e deve ser obedecida, apesar de que, na prática, existe alguma conexão entre validade e efetividade. Então, uma norma geral, ela normalmente ela é considerada válida se o comportamento humano, que é regulado, agir em conformidade com ela, pelo menos em algum grau. Então a norma que não é obedecida por ninguém em lugar algum, em outras palavras, a norma não é efetiva em nenhum nível.
Então, ela não é considerada uma norma válida. Raciocínio complicado aqui, ó, vamos lá. Então, ele continua. Um mínimo de efetividade é uma condição de validade. Olha só, aqui já é um pouco diferente do que a gente costuma entender no nosso direito. Então, para Kelsen, validade de uma norma pressupõe, entretanto, que seja possível, e aqui o possível é a palavra da palavra possible, então de possibilidade, que haja possibilidade de se comportar numa forma contrária a ela, porque senão para que teria a norma, né? Então a norma que prescreve algo que deve ser, mas que todo mundo já sabe naturalmente que tem que ser feito, então ela precisa, na verdade, ocorrer de acordo com leis ou de acordo com... Perdão. Ia formular um pouco essa sentença que foi um pouco complicado. Ele quer dizer o seguinte, que a norma ela precisa ter um mínimo de efetividade. Pronto, beleza. Uma norma seria um tanto quanto inútil, vamos colocar assim, se todo mundo intuitivamente segue ela, porque essa norma já tem sua própria validade nas chamadas leis da natureza. Então, essa é uma situação. Então, ele fala um pouco da questão da utilidade da norma, da necessidade da norma. Ele também acrescenta aqui, já mais adiante, que também não quer dizer que a validade e a efetividade ela vai coincidir no tempo, porque uma norma legal ela se torna válida antes de se tornar efetiva. Então, antes de ser aplicada ou obedecida. Então, por exemplo, um tribunal que aplica uma lei imediatamente após a sua promulgação, portanto. Vamos considerar aqui que ele está falando promulgação no sentido de como se fosse da sua vigência, digamos assim, tá? Então, consequentemente, antes do estatuto... não, é isso mesmo, na verdade ele faz o seguinte, então vamos considerar um tribunal que aplica a norma imediatamente após a promulgação. Então, consequentemente, antes do estatuto tem a chance de tornar efetivo. Então, dessa maneira, ele acaba aplicando uma própria norma legal. Na verdade, eu vou recorrigir. Ele não está trabalhando com a ideia de vigência, mas trabalhando com a ideia, vamos dizer assim, de validade que inclui a vigência. Então, reformulando, acabei de falar com vocês, gente que trabalha, viu, para poder assinar isso. Então, assinar de acordo com o que o autor quer dizer, a ideia do autor, né? Então, nesse caso, ele quer dizer o seguinte, que se o tribunal ele aplica a norma depois que a norma está válida, ou seja, está em vigor, etc., então tá certo, pode aplicar a norma. Então, agora, se a norma não é mais considerada válida, então ela é permanentemente inefetiva. Permanentemente ela já perdeu sua efetividade. Então, efetividade é uma condição de validade no sentido de que a efetividade somente pode ocorrer se a norma não perder a sua validade. Então não pode, digamos, o legislador aplicar uma norma que perdeu a sua efetividade. Ele aqui não está entrando muito em conceitos, até porque, como lembra que no começo desse episódio, que a gente falou assim, que ele está falando que a teoria pura do direito é uma teoria do direito particular. Ele não está falando, por exemplo, da possibilidade da norma ela perder a sua eficácia pelo desuso, digamos assim. Ele ainda não entrou nisso, não sei se ele vai entrar sinceramente. Mas o que ele está querendo dizer aqui é no sentido do tribunal aplicar uma norma que, vamos entender por enquanto, com uma norma revogada. Uma norma revogada ou declarada inconstitucional, algo assim. Ela é uma norma que nenhum tribunal ou sociedade pode aplicar. Então, por efetividade de uma norma legal ou norma jurídica, às vezes ele sempre fala de legal norm, porque é a tradução para o inglês. Então, mas às vezes eu vou me corrigir e falar jurídica, que não é só a legal, né? Então, a norma vem, no caso, acoplada com uma sanção para um certo comportamento e, portanto, isso qualifica que o comportamento ele é condicionado pela sanção. Então, com isso, se descumprir a norma, então você vai ter com isso uma sanção. E com isso, haverá um delito. Delito aqui não parece inicialmente como se um delito no aspecto criminal, com a ideia de ato ilícito. Então ele fala que tem dois fatos que vão ser considerados por esse conceito de delito. Primeiramente, que essa norma é aplicada por órgãos legais, órgãos jurídicos. Então ele fala law courts, ou seja, cortes de direito.
o que significa que a sanção, no caso concreto, é ordenada e executada. E segundo, que a norma é obedecida pelos indivíduos submetidos a uma certa ordem legal, o que significa que eles têm que se comportar num certo caminho para evitar a sanção. Então, se a estipulação de sanções pretende, no caso, prevenir, no caso que alguns deles aconteçam, então nós estamos diante de um ideal de caso de validade com a norma jurídica. Essa norma, portanto, ela inclusive nunca vem a ser aplicada, porque, ou seja, a ideia, ele fala aqui me lembra um pouco a ideia de prevenção geral do direito penal. Então, o ideal, ele fala inclusive a palavra ideal aqui no meio, tá? Então, idealmente, quando a norma é criada, é para que nenhum delito aconteça, nenhum ato ilícito aconteça, todo mundo consiga trabalhar, né, viver numa paz e amor, assim, absurda. Porque o reconhecimento, né, a consciência, no caso, diante daqueles que são submetidos à ordem legal de sanções, no caso, ela tem que ser o motivo para que, no caso, as pessoas evitem cometer esses delitos, evitem cometer os atos ilícitos. Então, nessa situação, a efetividade da norma legal, ela está confinada, isso aqui é interessante, confinada na obediência a ela. Porque, ou seja, ela só é efetiva se a gente obedece à norma. Se ninguém obedece à norma, não é efetiva. Mas a obediência da norma jurídica pode ser induzida por outros motivos. Então, se, por exemplo, o delito, né, o ato ilícito, é ao mesmo tempo um delito religioso ou moral é da minha parte, estou botando aqui, tá? Então, a obediência por direito pode ser causada não apenas pela vontade de se evitar a sanção, mas também pela vontade de evitar a sanção religiosa, evitar cometer pecado. Então, nesse caso, o direito é efetivo e, na verdade, ele está sendo, ou totalmente, o direito é efetivo, apesar de que o que as pessoas fazem é evitar, portanto, cometer um pecado. Então, por exemplo, até um exemplo que eu posso dar a vocês é a questão do incesto, por exemplo. No caso brasileiro, o incesto não é previsto como um crime, tá? Mas em outros países é. Na Alemanha, eu acho que é previsto como um crime. E é claro, toda região proíbe o incesto, a biologia também, por causa de questões genéticas, etc. Aspectos morais e por aí afora. Então, por exemplo, as pessoas deixam de, no caso, cometer esse ato, que seria um ato antijurídico, mas por uma razão religiosa. E não tem nenhum problema. Continua a norma ser considerada, portanto, efetiva. Ele vai falar aqui que isso vai ser discutido melhor daqui, logo mais tarde. Aqui, fazendo uma analogia sobre a pena de morte, eu pulei aqui algumas páginas, ele vai falar, na verdade, assim, que, de modo geral, as normas têm que ter uma validade geral, mas elas têm que ter uma validade em termos de tempo e espaço, em condições, no caso, espaciais e temporais. Ele deu exemplo sobre um evento, uma catástrofe, e que nessa catástrofe vigorará uma norma que, se uma pessoa não ajudar a outra, ela é punida com pena de morte. Então, essa norma será válida durante um certo período de tempo. É o caso da vigência da própria lei temporária, portanto, e que isso, na verdade, vai acabar ocorrendo. Uma lei temporária, tem que falar de uma lei estadual, né? Uma lei estadual e temporária. Digamos que a catástrofe se referir apenas a um estado, uma região de um estado, portanto. Então, essa relação com o tempo e espaço, ela está dentro da esfera de validade da norma. A esfera de validade da norma pode ser limitada ou ilimitada. A norma pode ser válida ainda que sem que se delimite um espaço e tempo, no caso, ainda que delimite, portanto, um horizonte, sendo, portanto, um caráter muito genérico, que seria uma chamada norma mais elevada, mas ela também pode ser regulada em certo espaço, certo tempo. E dessa forma é isso que vai acontecer. Então ele também diz isso. Ele diz que, deixa eu reformular o que eu falei antes. Segundos atrás eu falei assim, que a norma que segundo o Kelsen, a norma tem que ser referida sempre no espaço-tempo. Mas ele não quer dizer isso, na verdade. Ele quer dizer que a norma pode ser construída para só valer num certo espaço, num tempo, tá? É isso.
Então também admite normas que têm uma validade. É estranho você falar uma norma que não tem uma validade espacial, mas a temporal a gente sabe que a norma pode ter uma eficácia indefinida. Ele falou aqui adiante, ele fala que a norma também pode ser criada para ela valer, independente de um espaço e de um tempo também. Conclui aqui essa parte da esfera de validade, que que esses elementos faz parte do seu conteúdo. E esse conteúdo nós devemos ver como sendo uma extensão pré-determinada por alguém, por uma norma mais ampla, uma norma superior, que determina a possibilidade de criação de uma norma mais específica e limitada por espaço e por tempo. Então, no aspecto temporal de validade, na esfera temporal de validade da norma positiva, é necessário distinguir entre o tempo antes e o tempo depois da criação da norma. Então, de modo geral, as normas se referem apenas para eventos futuros, mas elas também podem se referir a eventos do passado. Então, por exemplo, uma norma legal que cria uma punição para uma conduta sobre o indivíduo que cometeu algo que depois virou um crime. Então, ele está falando aqui de uma possibilidade de uma retroatividade na norma penal, inclusive. Mas ele fala assim, mais uma norma, ela pode referir ao passado, não apenas por respeito seguindo um delito, mas também com respeito a uma sanção. Ou seja, na verdade está falando assim, a norma pode retroagir não sobre apenas a conduta, mas sobre a sanção. Então ela pode estipular, por exemplo, que sob certas condições é necessário, portanto, uma punição mais severa, ou ainda, olhando para frente, algo conhecido para o futuro. A gente sabe muito bem que no direito penal, a retroatividade maléfica, né, ou não benéfica, ela, de modo geral, não é permitida, mas a gente sabe que ele está trabalhando aqui uma ideia de normas em abstrato, ou um sistema abstrato de normas, com o funcionamento dessas normas, por assim dizer. Falou aqui, inclusive, de exemplos assim, de questão de governos totalitários, que muitas vezes, durante a sua vigência, não tem uma punição para esses atos e depois é que se pune, né? Ainda que isso envolva tribunal de exceção, seja uma explicação minha. Adicionalmente, na esfera espacial e temporal, também é preciso compreender uma esfera de validade pessoal e material. Então, o comportamento pode ser regulado por normas que envolvam justamente um elemento pessoal e um elemento material. Então, um elemento individual, que é o indivíduo que deve se comportar um certo caminho de uma maneira em que é previsto na norma. Então, os elementos são inseparáveis. Acho que tem a ver mais com a ideia de sujeito e objeto. Então, é preciso ter um cuidado especial para observar se a norma ela não se refere ao indivíduo em si, mas a um indivíduo em caráter hipotético, portanto. Então, a esfera pessoal da validade se refere ao elemento pessoal do comportamento determinado pela norma. Então, a esfera de validade, novamente, pode ser ilimitada ou pode ser limitada. Ele fala até com relação à comparação com a ordem moral, com os indivíduos como um todo, ou ainda sobre indivíduos especificamente qualificados com certo caminho. Muito bem. E aqui também, inclusive, ele está aqui já se referindo também com essa questão de indivíduos, também indivíduos que habitam um certo espaço territorial de um estado, portanto. Sobre o elemento material, ele está falando sobre a ideia também relacionada a algumas condições econômicas, religiosas, políticas, etc. Então a norma pode regular um comportamento econômico em um aspecto material, né, a regulação da economia. Também pode falar sobre justamente eles que atuam num certo segmento, vamos dizer assim, do comportamento humano, econômico, social e por aí afora. Bom, também ele chama a atenção de que a norma pode também advir de ordens legais parciais, que vamos comparar com sendo uma norma da União e uma norma de um estado ou de um município. Então, ela pode ser válida apenas para aquela região e aquela área
que é assim estabelecida, e mais uma vez ele chama a atenção de que é preciso que isso seja devidamente enumerado pela Constituição. Na comparação com o direito brasileiro, seria uma espécie de repartição de competências entre os entes federativos no Brasil, portanto. O ponto que vai chamar a atenção é que não necessariamente os indivíduos são autômatos, ou seja, que vão trabalhar com normas muito fechadas, mas às vezes as normas permitem, vamos dizer, que os indivíduos possam criar em suas esferas, estejam criados, estão autorizados a criar sua própria regulação. O que seria a questão da autonomia, né? Autonomia da vontade, que eu não gosto desse termo porque a gente fala autonomia privada no direito civil, uma autonomia à vontade no sentido da questão da nossa autonomia de criação de normas. Então, o indivíduo com isso também a norma pode autorizar que o indivíduo ele crie suas próprias regras, e que, na verdade, com isso, assim possa estabelecer. É claro que um contrato, por exemplo, se o indivíduo não puder criar o contrato, ainda com o seu contrato de adesão, né? Então o indivíduo vai ser apenas um autômato de normas, no caso, jurídicas. Muito bem. E uma coisa importante, e também nesse conceito, ele inclusive afirma que, afirma coisa que a gente conhece muito, mas é bom reafirmar, que quando o juiz aplica o direito no caso concreto, ele está criando uma norma individual. Então ela está dentro dessa esfera que nós poderíamos chamar de discricionariedade, vamos dizer assim, tá? Mas aí é uma norma aplicada no caso concreto, que é justamente que a decisão judicial é uma norma em caso concreto, portanto. Ele também cita o exemplo da defesa da... Como é que é, menino? Legítima defesa. Que é o self-defense, eu comecei a pensar, né? Então, legítima defesa, em que você vai interpretar as circunstâncias e que você sabe que o direito te autoriza a se defender ou defender a terceiros, mas que não deixa de ser uma conduta que o direito deixa que você avalie na seu caso discricionário como é que essas normas vão, portanto, ocorrer. Outra situação é que também ele fala sobre normas que são de permissão e normas, na verdade, voltadas para proibição. Então, isso envolve comandos que são um pouco diferentes. Então, como se permite, é algo que é usado no sentido de to entitle, que é, na verdade, de dar um poder para alguém. Então, se A, no caso, tem um comando que ele pode, no caso, determinar o comportamento de B, em certa maneira, então B, no caso, ele está permitido de acordo a agir com o que A determinou que ele assim o faça. Então, por exemplo, vamos pensar a questão dos pais em relação aos filhos. Os pais determinam que os filhos têm um poder parental, né, que ele possa, na verdade, agir de uma certa ou de outra maneira, ou numa escala que é o exemplo talvez mais fácil de se pensar, uma escala hierárquica em que um superior determina que o subordinado ele age de uma certa maneira, na área militar, na administrativa, ou ainda com relação aos funcionários e etc. Aí a gente pegaria aqui um pouco da questão da discricionariedade, né, que a gente entende como essa linha daí. Mas é bom que Kelsey está fazendo uma teoria bastante abrangente. Bom, então basicamente a gente fez aqui, cobriu esse episódio, não terminamos aí o primeiro capítulo, então significa que temos ainda uma longa trajetória pela frente, e aí então a gente volta no próximo episódio para falar sobre a linha E, né, do subitem 4, que é sobre norma e validade. Até mais e tchau, tchau.